Senhoras senadoras, senhores senadores, como estamos reiterando há 4 anos, duas palavrinhas para nós fazermos um balanço e tentarmos encadear uma sequência de decisões legislativas que deveremos tomar até o próximo dia 15 de dezembro, quando encerraremos os nossos trabalhos legislativos. Como estamos reiterando há 4 anos, senador Aloysio, senador Eunício Oliveira, senador Aécio, a atual mesa diretora do Senado Federal, quando eleita, definiu sua atuação no trinômio eficiência, economia e transparência. Ainda que pese o fato de restar 3 meses para a conclusão desse ciclo, na verdade não são 3 meses, na verdade os nossos trabalhos se encerrarão no dia 15 de dezembro, porque teremos recesso do dia 16 de dezembro ao dia 1º, quando acontecerá a eleição do Senado Federal. Eu entendo que esse momento, no momento em que aguardamos senadores para iniciarmos a ordem do dia, é um momento importante, senador Aloysio, senador Eunício, senadora Simone, para aprofundar conceitos de que o que se fez aqui no Senado nesses últimos 4 anos é um caminho sem volta para o parlamento brasileiro. Antes mesmo da crise castigar todo o país, o Senado Federal inaugurou um padrão administrativo para reduzir despesas sem prejuízo das missões constitucionais, que são de legislar e fiscalizar. Dessa forma, gostaria de rapidamente mostrar à casa e ao país dados preliminares de como iremos fechar esses 4 anos de gestão no Senado Federal. Longe de ser uma autopromoção, como já disse aqui anteriormente, é uma prestação de contas, como fizemos anualmente neste período, no período em que nos preparamos para encerrar os trabalhos de cada ano legislativo. Até o mês de outubro, alcançamos uma economia no Senado Federal de 637 milhões de reais. Valor alcançado com medidas como a racionalização da estrutura administrativa, redução dos contratos, reformulação do modelo de assistência à saúde, novas diretrizes para compras e contratações, diminuição de pessoal, eficiência no uso dos recursos públicos e redução das funções comissionadas. Entre mais de 200 medidas adotadas pela mesa diretora do Senado Federal, internamente, podemos destacar as economias mais expressivas. Senador Moca, senador José Medeiros, o corte de 25% das funções comissionadas, a extinção de 8 secretarias da Diretoria-Geral, o fim de 24 funções de chefia na gráfica, a fusão, senador Bandeira, a fusão entre o ILB, Interleges e Universidade do Legislativo, o aumento da jornada corrida para 7 horas, a unificação dos 8 almoxarifados existentes, o fim do Hospital do Senado, privilégio indefensável, fim de 14 contratos desnecessários, redução de 25% dos contratos de vigilância, redução de terminais DDD e DDI, redução de 50% nas tiragens do Conselho Editorial. Também considero oportuno, senhores senadores e senhoras senadoras, ressaltar alguns percentuais de materiais de consumo permanentes, apontando para uma mudança de cultura da própria casa. Houve uma redução, senador Eunício Oliveira, senador Aloysio, houve uma redução de 43% no uso de chapas para impressão na gráfica.
O gasto com tintas de impressão caiu 29%. A utilização de papel foi reduzida à metade, 53%. O custo com combustíveis foi diminuído em 43%. Os gastos com correios apresentaram uma queda de 57%. E até o consumo de água, sem que ninguém tenha se desidratado, caiu 34%. As contratações emergenciais foram reduzidas em 66%. Dispensas de licitações apresentaram uma queda de 94%. Por esses fatores, o Senado Federal foi apontado pelo Tribunal de Contas da União, em 2016, como a referência em contratações públicas no Brasil. A economia possibilitou, ao lado de outras medidas administrativas, como a venda da folha de pagamentos, o aumento dos investimentos internos. Dessa forma, modernizamos os elevadores, digitalizamos em 100% a TV Senado, incluímos o sistema de votação eletrônica nas comissões, expandimos a acessibilidade e reformamos gabinetes e áreas administrativas que, ao contrário da presunção, não se trata de gastança, mas de preservação e conservação do patrimônio público. Na transparência, senhores senadores, senhoras senadoras, todos sabem, criamos sem custos a Secretaria e o Conselho de Transparência e Controle Social, único entre as instituições públicas a contar com um conselho, inclusive com a participação da sociedade. Não por outro motivo, o Senado Federal foi apontado pela Fundação Getúlio Vargas como uma instituição pública 100% transparente. Aqui, o que não é protegido por sigilo legal, pela lei, é público e acessível pela internet. Seguindo essas premissas, gostaria de informar que a mesa diretora aprovou em sua última reunião novos enxugamentos sem nenhum prejuízo para outras atividades do Senado Federal. Estamos reduzindo, por desuso, 20% da franquia de cotas para correspondência. Além disso, sem nenhum custo, apenas com remanejamentos, estamos criando as condições para implementarmos, até o final de novembro, a instituição fiscal independente, limitando o fracionamento de cargos em comissão nos gabinetes para 50. Quando nós tomamos posse aqui, há 4 anos praticamente, nós reduzimos a fragmentação da estrutura de gabinete para 55 cargos. E agora estamos novamente reduzindo essa fragmentação para 50 cargos e funções fracionadas a partir da estrutura mínima existente. Quando assumimos, esse teto chegava a 79 cargos fracionados. Nós reduzimos, repito, para 55 e agora para 50, como todos sabem, reduzindo custos adicionais com encargos trabalhistas para o Senado Federal.